Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe um problema que é da primeira fase do nível 2 da OBI de 2021. O nome dele é Cifra da N-Logônia. O rei da N-Logônia ordenou que todos os documentos importantes sejam cifrados para que apenas quem tem conhecimento da cifra possa lê-los. Cifrar um documento significa alterar o original, modificando as letras de acordo com algum algoritmo da cifra. O rei decretou que o seguinte algoritmo deve ser usado para cifrar os documentos. Cada consoante deve ser substituída por exatamente 3 letras na seguinte ordem: a própria consoante, vamos chamar de consoante original, a vogal mais próxima da consoante original no alfabeto, com a regra adicional de que se a consoante original está à mesma distância de 2 vogais, então a vogal mais próxima do início do alfabeto é usada. Por exemplo, se a consoante original é D, então D está aqui, opa. A vogal que deve ser usada é E. E aqui. Pois esta é a vogal mais próxima. Se a consoante original é C, a vogal que deve ser utilizada é A, porque C está à mesma distância de A e A é a mais próxima do início do alfabeto. Ou seja, quando tiver um empate na distância entre 2 vogais, a gente sempre pega a que aparecer primeiro no alfabeto. E a terceira letra vai ser a consoante que segue a consoante original na ordem do início ao fim do alfabeto. Por exemplo, se a consoante original é D, a consoante a ser utilizada é F. No caso de a consoante original ser Z, deve ser utilizada a própria letra Z, e as vogais não são modificadas. Nessa tarefa, o alfabeto é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Então, já pega no pulo do gato aqui, que nessa questão, por algum motivo, o alfabeto não tem W e nem Y. Eu acho que isso é só pra ver se a galera realmente está esperta lendo o enunciado. Por algum motivo não tem essas 2 letras, eu não sei o porquê. E as vogais são A, E, I, O. Por exemplo, a cifra da palavra ter é tuveroso. T vai ser cifrado para T-U-V, e R vai ser cifrado para R-O-S. E a cifra da palavra paz será Poucasus. POC, cifra de P. A não muda. Zus, no caso, cifra de Z. O rei da N-Logônia procura por alguém que saiba escrever um programa que produza a cifra de uma palavra dada. Você pode ajudá-lo? A primeira linha da entrada, e a única também, contém uma palavra P formada por letras minúsculas sem acento. Seu programa deve produzir uma única linha contendo a palavra cifrada. Restrições. A palavra P tem no mínimo 1 e no máximo 30 letras, todas minúsculas e sem acentuação. Então, vamos receber P primeiro, para começar a trabalhar nesse exercício. Lembrando, como a palavra tem no máximo 30 linhas, 30 letras, o tamanho da nossa string palavra tem que ser 31, certo? Que é todo o conteúdo da palavra, no caso as 30 letras, mais o terminador nulo, esse charzinho aqui, certo? Esse char aqui ele tem no final de toda string, e a gente precisa ter espaço na string para guardar ele, senão nosso programa vai dar erro com memória. Então, certo? Então vamos receber a palavra. Lembrando que scanf não é a melhor maneira de receber strings, porque se eu quiser receber uma string que tenha espaço, o %s ele para de ler assim que ele chega no espaço, e aí eu receberia só uma parte da string. Mas nesse caso aqui, como eu sei que a minha palavra P só tem letras, então eu não preciso me preocupar com receber ou não receber espaço, certo? Então eu sei que scanf vai me dar a palavra inteira. Bom, beleza, agora a gente tem que começar a cifrar. A primeira coisa
que a gente tem que perceber nesse programa aqui é que existe uma distinção entre o que é consoante e o que é vogal. Porque se a letra for uma vogal, a gente não vai fazer nada. E se a letra for consoante, a gente vai ter que fazer todo esse procedimento aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que conseguir fazer é saber distinguir se a letra é uma vogal ou uma consoante, certo? E pra isso, é muito simples. Tudo que a gente precisa fazer é, por exemplo, criar uma string com todas as vogais. Certo? A, E, I, O, U. E aí tudo que eu preciso fazer, quando eu estiver iterando pelas letras da minha palavra, tudo que eu preciso fazer for int letra letra. Então, como eu falei, o último caractere de toda string é o terminador nulo. Quando o caractere que eu estou analisando agora for o terminador nulo, eu sei que a string acabou. Bom, como eu estava dizendo, tudo que eu preciso fazer para saber se a minha letra é uma vogal ou não é iterar por esse string vogais aqui e ver se a minha letra está dentro. Se a letra estiver dentro, então é uma vogal. Se não tiver, não é uma vogal, certo? Então, for int vogal. Eu sei que existem exatamente 5 vogais. Então eu não preciso comparar com o terminador nulo. E aí, calma aí que eu vou setar uma condição aqui que vai ser usada fora desse loop para determinar se eu vou pular o procedimento ou não. Então eu vou criar um int aqui para guardar a minha condição. Int é vogal. Vou colocar assim. E aí, para todas as vogais em vogal, eu vou comparar. Se a vogal que eu estou olhando agora for igual à letra que eu estou olhando agora, a letra é uma vogal, certo? Se a letra é uma vogal, então é vogal, é verdadeiro. E eu posso parar de olhar, porque eu já tenho a minha resposta. Aí eu vou verificar o valor de é vogal aqui. Se é vogal, eu vou simplesmente printar a letra sem fazer nenhuma alteração. Então, putchar é uma função tipo printf, mas que ela já é específica para printar só um caractere. Então, como é exatamente isso que eu quero fazer, é muito mais fácil escrever putchar do que fazer o printf, aí %c e aqui palavra letra. Economizo alguns segundos da minha vida aí sabendo que eu posso escrever putchar ao invés de printf com %c. E aí, como eu já modifiquei, entre aspas, essa letra, porque na verdade eu não preciso modificar, eu posso só ir para a próxima letra sem dar sequência nas transformações. Agora, se a letra não for vogal, ela for consoante, aí eu vou ter que aplicar essas etapas aqui. A primeira etapa é printar a própria consoante. Então, na verdade, eu vou pegar esse putchar aqui, eu vou tirar ele da condição
Porque independentemente da letra ser vogal ou não, eu vou printar ela. Certo? E aí se a letra for vogal, eu vou fazer só isso. Agora se a letra não for vogal, for consoante, eu vou fazer mais coisa. Esse mais coisa aqui vai ser o quê? Primeiramente, eu vou procurar a vogal mais próxima da consoante original. Então, para todas as minhas vogais, eu vou ter que determinar qual é a que está na menor distância. Para fazer isso em C, é bem prático, por causa que, se vocês lembram da primeira aula dessa semana, na verdade, toda letra ela tem o seu equivalente numérico da tabela ASCII, certo? Então tudo que eu preciso fazer para ver a diferença, para ver a distância entre duas letras, é literalmente isso aqui, por exemplo. No caso, você quer ver a distância entre D e A, certo? D menos A é um resultado válido. No caso, como D é a quarta letra, então a distância vai ser 3, certo? Isso aqui é uma operação válida. E eu posso fazer exatamente isso para verificar qual é a vogal mais próxima. Então eu vou começar assumindo menor distância. AB. Vou começar assumindo que a vogal mais próxima é a letra A. E aí eu vou guardar nessa variável a menor distância a distância entre a minha letra e o A. Mas eu vou verificar se é verdade. Então eu vou passar de novo por todas as vogais. Dessa vez eu vou estar procurando uma vogal que está mais perto da minha letra do que A. Vamos dizer aqui, ó, int distância vai ser palavra letra, a letra que eu estou olhando agora, menos vogais, vogal, certo? E aí, se a distância for menor do que a menor distância, então essa é a nova menor distância. E a vogal que eu estou olhando agora vai ser a nova vogal mais próxima. Ótimo. Parece que isso aqui funciona, mas tem um problema que à primeira vista não é tão aparente. Que é o seguinte: se o valor numérico da minha vogal for maior do que o valor numérico da minha letra, ou seja, se a vogal aparece depois no alfabeto, por exemplo, que eu vou pegar o R, ó. Se eu estiver olhando para o R, eu vou comparar ele com o O. Aí eu vou fazer o R menos o O, eu consigo ver aqui que a distância entre eles é 2, o P e o Q, certo? E aí depois, se eu fizer a comparação R e U, como o U vem depois do R no alfabeto, o número que representa ele na tabela ASCII é maior, certo? Então como ele é maior, essa subtração aqui, o char do R menos o char do U, vai ser menos 2. Eu posso até escrever aqui pra gente ver isso, ó. Char R menos char U. Olha só. Se eu passar por cima do R,
compilador vai me dizer, compilador não, meu editor de texto vai me dizer que o char R é o número 114. Se eu passar pelo U, vai dizer pra mim que o char U é 117. Ou seja, se eu fizer 114 menos 117, isso aqui vai dar menos 3, certo? E o que acontece? Quando a gente está comparando distância, vai ser sempre positivo. Independentemente da distância ser assim ou ela ser assim, isso aqui é 3 e isso aqui é 3 do mesmo jeito, certo? Eu não ligo para o sinal, eu quero que o sinal seja sempre positivo. Então, antes de eu comparar o distância, eu tenho que ver se ele é negativo ou positivo. E aí, se ele for negativo, eu quero que ele seja positivo. Então, se distância for menor que 0, ou seja, for um número negativo, quero que a distância seja positiva. Então eu vou só multiplicar ele por menos 1. E aí vai se manter o valor, só vai inverter o sinal, certo? De negativo para positivo. E agora que as distâncias são todas positivas, eu posso fazer essa comparação. E aí depois que eu terminar de passar por todas as vogais, eu consegui dizer com certeza qual é a vogal mais próxima. Eu vou printar ela também. Beleza. Terceira etapa, então. A gente já printou a consoante original, já printou a vogal mais próxima. Agora a gente vai fazer o quê? A consoante que segue a consoante original na ordem do início ao fim do alfabeto. Por exemplo. Ah, tá. O exemplo eu não vou ler de novo. Bom, se a gente conseguir fazer um negócio parecido com o das vogais aqui, onde a gente só passa por todas as vogais e vê qual é que a gente quer printar, vai ser bem mais fácil, certo? Só que a gente não tem uma string com todas as consoantes ainda. Mas não tem problema, é só criar. E eu acho que eu vou criar porque desse jeito fica muito mais fácil de fazer as operações, certo? Então, ó, o alfabeto, como tá sem o W e o Y, ao invés de ter 26 letras, ele tem 24. Se eu for fazer um array só com as consoantes, vai ser 19. Mas eu tenho sempre que guardar um espaço no finalzinho para o terminador nulo. Então, meu array de consoantes ele vai ter 20 caracteres. E esses caracteres serão B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z. Aí eu vou fazer uma coisa parecida com esse for aqui, que itera por todas as vogais. Mas vai ser mais fácil ainda, porque eu não preciso passar por todas as consoantes para saber qual é a consoante que vem depois da que eu estou olhando agora. Assim que eu estou passando pelas consoantes aqui. Assim que eu bater na minha consoante... Aqui fica ruim selecionar texto. Assim que eu bater na minha consoante, é só eu pegar o índice que vem depois. No caso aqui, o M. Certo? Então vai ser mais fácil ainda, ó. Esse aqui, meu array de consoantes, vai ter 20 caracteres. Então eu não preciso comparar com o terminador nulo. E aí eu vou sempre olhar, ó. Se a consoante que eu estou olhando agora for igual à letra da minha palavra que eu estou manipulando agora, eu quero pegar a consoante que vem depois, certo? Como nesse array aqui só tem consoante, a consoante que vem depois ela vai estar sempre exatamente do lado da que eu estou olhando agora. Mesmo no caso do D aqui, eu não preciso me preocupar de somar 1 no D e printar o E na tela, porque o que está depois do D... Ai meu Deus. O que está depois do E é o F.
nessa string aqui, certo? Então eu posso fazer o seguinte. Opa. Agora que eu percebi que eu estou escrevendo esse for em cima da printagem da vogal mais próxima. Então, novamente, se a consoante que eu estou olhando agora for a consoante que eu estou manipulando, eu vou printar a consoante que está depois. O único problema desse for aqui é o Z, certo? Porque se eu precisar chegar até o Z, o consoante vai estar valendo 19. Se eu printar o consoantes mais 1, o consoante mais 1 vai ser 19 mais 1, 20. O que eu vou printar na tela vai ser o terminador nulo, certo? Mas eu não quero printar o terminador nulo se a consoante for Z. Eu quero printar Z. Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer um if else se a minha consoante for Z? Posso. Mas eu acho que fica melhor se eu simplesmente acomodar o fato de que a letra depois do Z é Z, colocando isso na minha string, certo? Então, se eu chegar no Z, eu vou printar a letra depois, que também é Z. E aí para isso funcionar eu só preciso ajustar o tamanho da minha string de acordo. E agora mesmo pro Z, eu não preciso fazer nenhum tratamento especial para ele ter o comportamento que eu quero. Que eu vou chegar nesse primeiro Z aqui, consoante vai ser 19, e eu vou printar a consoante 20, no índice 20, que também é Z, certo? Então, no caso da consoante Z, você vai ter que usar outro Z, certo? Depois que eu terminar de manipular toda a palavra, eu só preciso encerrar a minha linha de saída. Então, eu vou printar aqui contra barra N, um underline, um new line no caso, e tá feito o meu código. Retomando, ó. Eu vou receber a palavra do usuário. E aí eu crio uma string chamada vogais para verificar se a letra para cada letra da minha palavra, eu vou verificar se a letra é vogal ou consoante. Então aqui eu estou vendo isso. Se a letra for uma vogal, eu vou só printar ela e vou para a próxima letra. Agora, se ela for consoante, aí eu vou continuar. Então depois de printar a própria letra, eu vou fazer o quê? Eu vou printar a vogal mais próxima. Para isso eu tenho esse bloco de código aqui, que ele está determinando qual é a vogal mais próxima da minha letra. Depois que eu fizer isso, aqui eu printei a vogal mais próxima. Depois que eu fizer isso, agora o que eu vou determinar é a consoante que vem logo após a minha consoante original nesse alfabeto modificado aqui, que não tem W e nem Y. Então, eu criei uma string só com as consoantes. Tô vendo qual índice é o da minha consoante que eu tô olhando agora. E tô printando a consoante que vem depois daquele índice, porque vai ser a consoante logo após, certo? E aí eu tô encerrando a minha linha de saída pro botzinho da OBI entender que a minha saída terminou, certo? Vamos ver se isso funciona. Beleza, compilou sem nenhum problema. Vamos testar com a palavra ter. Tuveros. Aqui, minha saída está correta. Vou testar de novo com a palavra rei. Aqui, saída rosei, está correta. Testar mais uma vez com a última palavra. Arteiro arostuveroso. Do jeito que a saída quer. Então,
O código está certo. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu vou fazer um esforço para olhar os comentários de todos os vídeos pelo menos uma vez por semana, para tentar responder as dúvidas de vocês. Então, mesmo se você esteja vendo esse vídeo no futuro aí, se você tiver uma dúvida, eu vou me esforçar para responder. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.